Bem-vindos à série Lendas que o Povo Conta, onde vamos explorar os mistérios e histórias assombrosas que habitam a famosa Ilha da Magia. Florianópolis, conhecida por suas praias paradisíacas e paisagens encantadoras, também guarda segredos sombrios que ecoam pelas gerações. Olá, me chamo João. Nasci e fui criado em Florianópolis. Desde pequeno, ouvi histórias assustadoras sobre a Lagoa da Conceição. Minha avó, Dona Maria, sempre contava sobre uma bruxa que vivia às margens da lagoa. Confesso que, na época, achava que era apenas uma forma de ela nos manter longe da água à noite. Mas depois de um certo evento, entendi que aquela história era muito mais real do que eu imaginava. Eu tinha uns 17 anos quando, em uma noite de lua cheia, decidi ir pescar com meu primo Marcos. Ele tinha acabado de comprar um barco novo e parecia uma boa ideia inaugurá-lo naquela noite iluminada. Nos preparamos e saímos para a lagoa. Estava tudo calmo. O som da água batendo contra o casco do barco nos deixava relaxados, até que, de repente, algo estranho começou a acontecer. A lua estava refletida na superfície da lagoa, criando uma atmosfera até bonita, mas, do nada, senti um arrepio. Olhei para o Marcos, que estava pálido, segurando o remo com força. "Você ouviu isso?" Zrenia, ele perguntou. Eu não tinha ouvido nada, mas a expressão dele era de puro terror. Foi quando notei um som estranho, como um sussurro vindo da água. Parecia uma mulher falando, mas não conseguíamos entender as palavras. Logo depois, vimos algo se mexendo na beira da lagoa. No início, parecia apenas um galho se balançando, mas então percebemos que era uma figura humana. Era uma mulher de cabelos longos e desgrenhados, vestida com uma túnica escura que se destacava na luz do luar. Ela nos observava, imóvel, como se estivesse esperando algo. Marcos começou a remar de volta, mas o barco não parecia sair do lugar. O que aconteceu a seguir ainda me arrepia só de lembrar. Quando estávamos tentando sair dali, aquela mulher começou a mudar de forma. Seus braços ficaram mais curtos e seus olhos, antes escuros, tornaram-se duas bolas brilhantes, quase como olhos de um animal. A figura se transformou em um pássaro grande e negro que nos sobrevoou, dando voltas sobre o barco. O som de suas asas era forte e o vento parecia sussurrar em nossos ouvidos. Aquele pássaro deu um mergulho em nossa direção, quase tocando a borda do barco. Marcos gritou e remou com toda a sua força. E foi nesse momento que o pássaro simplesmente desapareceu, como se tivesse se dissolvido no ar. O barco finalmente começou a se mover, e nós dois, em completo pânico, voltamos para a margem o mais rápido possível. Quando chegamos em terra firme, estávamos em choque. Marcos segurava seu remo como se fosse um pedaço de ouro, e eu mal conseguia respirar. Corremos para a casa da minha avó, que nos recebeu com um olhar de preocupação. Antes de contarmos o que havia acontecido, ela olhou para o Marcos e perguntou: "Vocês foram pescar na lagoa nesta noite de lua cheia, não foram?" A expressão dela não era de surpresa, mas de uma compreensão amarga. Ela nos fez sentar e, com um chá quente nas mãos, começou a explicar sobre a lenda da bruxa da lagoa. Segundo minha avó, essa bruxa era uma mulher que, muitos anos atrás, foi acusada de feitiçaria pelos moradores da região. Para se vingar, ela teria lançado uma maldição na lagoa, prometendo que nunca descansaria e que transformaria sua forma para continuar observando e assombrando aqueles que ousassem perturbar sua paz. De acordo com os mais velhos, essa bruxa poderia se transformar em qualquer animal para se camuflar na lagoa, mas o pássaro negro era sua forma preferida, principalmente durante a lua cheia. Minha avó contou que, quando era jovem, também tinha visto essa figura.
É um aviso, ela disse. Ela quer que vocês saibam que a lagoa pertence a ela. Depois daquela noite, comecei a perguntar para outros pescadores se já tinham visto algo estranho na lagoa. A maioria deles hesitava em responder, mas alguns, após garantirem que ninguém mais estava ouvindo, compartilhavam histórias semelhantes. Um pescador chamado Seu Zeca me disse que certa vez, enquanto pescava sozinho ao entardecer, sentiu uma presença atrás de si. Quando se virou, viu um cachorro grande, de pelos escuros e olhos vermelhos, observando-o fixamente. Assim como nós, ele tentou se afastar, mas o animal desapareceu na água, como se nunca tivesse estado ali. Hoje, evito a Lagoa da Conceição durante a lua cheia. E se alguém me pede para ir pescar nesse período, eu invento qualquer desculpa para não ir. Acredito que a bruxa ainda esteja lá, transformando-se em pássaros, cães ou até mesmo uma figura humana, esperando por qualquer um que se atreva a desafiar sua presença. E você, já ouviu histórias sobre bruxas ou aparições na Lagoa da Conceição? Será que essas entidades realmente existem ou são apenas fruto da imaginação dos moradores? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas experiências e não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos assustadores como este. Olá, sou Paulo e minha família é uma das mais antigas de Florianópolis. Desde criança, eu sempre ouvia histórias sobre a Ilha da Magia, mas nenhuma me fascinou tanto quanto a lenda do tesouro dos jesuítas. Meu avô contava que durante a colonização, padres jesuítas esconderam ouro e relíquias sagradas nas cavernas mais remotas da ilha para protegê-los dos invasores. Ele dizia que muitos já tentaram encontrar esses tesouros, mas poucos voltaram para contar a história, e aqueles que voltaram nunca foram os mesmos. No início de 2005, um amigo de infância, o Marcelo, decidiu que era hora de desvendar o mistério. Ele sempre foi obcecado por essa lenda e passou anos pesquisando sobre as possíveis localizações do tesouro. Após meses de estudo, ele acreditava ter encontrado um ponto na Praia da Joaquina, onde a entrada de uma antiga caverna poderia esconder riquezas esquecidas. Fui convidado para a expedição, mais pela nostalgia dos contos da infância do que pela crença de que realmente encontraríamos algo. Na noite da exploração, o céu estava limpo e a praia deserta parecia nos esperar. Chegamos ao local com mochilas cheias de ferramentas, lanternas e um pouco de comida, caso a busca se prolongasse. A entrada da caverna era estreita, escondida entre pedras cobertas de algas e musgo. Quando passamos pelo vão apertado, sentimos um frio que parecia cortar o ar, algo que nos fez hesitar por um momento, mas seguimos adiante. Dentro da caverna, o silêncio era opressor e o som das ondas parecia desaparecer completamente. A luz das lanternas revelava paredes úmidas e cheias de marcas estranhas. Após alguns minutos de caminhada, chegamos a uma espécie de salão natural, uma abertura maior dentro da rocha. Foi ali que Marcelo notou um símbolo no chão, um tipo de cruz esculpida na pedra, com detalhes que eu nunca havia visto antes. Parecia ser uma marca deixada pelos próprios jesuítas. Marcelo se ajoelhou e começou a cavar com as mãos, retirando a areia e o cascalho que cobriam o local. Após algum tempo, encontramos uma caixa de madeira antiga, coberta de barro e com fechos de ferro enferrujados. Meu coração disparou. Tentei abrir, mas estava trancada, selada com uma cera vermelha e cheia de inscrições em latim. As palavras eram difíceis de decifrar, mas Marcelo, que havia estudado a língua, murmurou algo sobre uma proteção divina. De repente, sentimos um vento gelado passar por nós, apagando nossas lanternas. Ficamos no escuro total e, naquele momento, ouvimos um som abafado, como se fossem murmúrios em latim,
ecoando pelas paredes da caverna. Marcelo segurou meu braço com força. Seus olhos estavam arregalados, como se ele visse algo que eu não conseguia perceber. Aos poucos, uma luz fraca começou a surgir na entrada da caverna, como se alguém estivesse se aproximando com uma vela. E então vimos. Uma figura apareceu na penumbra, trajando vestes escuras e um capuz que cobria seu rosto. Ele segurava um crucifixo de madeira e murmurava orações incompreensíveis. A figura parecia flutuar, deslizando sobre o chão rochoso, aproximando-se lentamente de nós. Quando tentou tocar a caixa, seus dedos se desfizeram em uma névoa esbranquiçada. Marcelo, sem pensar duas vezes, soltou a caixa e começou a recuar, puxando-me com ele. Suas pernas tremiam tanto que quase caímos na corrida. Enquanto nos afastávamos, a figura se moveu lentamente até o centro do salão da caverna e parou diante da caixa. Ela parecia examinar o objeto, como se o reconhecesse. O silêncio era tão profundo que conseguimos ouvir o som do próprio coração batendo. Marcelo e eu estávamos paralisados, sem saber se aquilo era real ou uma alucinação causada pelo pânico. De repente, a figura levantou o crucifixo e, com uma voz profunda e ecoante, disse algo que soou como uma maldição. Naquele instante, a caixa se abriu sozinha e de dentro dela saiu uma luz dourada, cegando-nos por alguns segundos. Quando conseguimos enxergar de novo, a figura havia desaparecido e a luz se apagou, deixando-nos na escuridão novamente. Pegamos nossas coisas e saímos correndo da caverna, sem olhar para trás. Não paramos de correr até chegarmos ao carro. O som das ondas e o vento que soprava nos pareciam um alívio depois do que havíamos presenciado lá dentro. Marcelo nunca mais falou sobre o tesouro. Ele se mudou para outra cidade pouco depois, alegando querer um novo começo. Quanto a mim, sempre que passo pela Praia da Joaquina, sinto um arrepio na espinha. Não sei se realmente encontramos o tesouro dos jesuítas ou se nos deparamos com algo muito mais sombrio e perigoso. Mas uma coisa é certa: nunca mais voltei a explorar cavernas naquela região. E você? Teria coragem de buscar o lendário tesouro dos jesuítas? Conhece alguém que teve uma experiência estranha nas praias de Florianópolis? Comente aqui e compartilhe o que sabe. E não se esqueça de curtir e se inscrever para mais relatos intrigantes como este. Olá, sou João, pescador da região de Florianópolis, e queria compartilhar com vocês uma experiência que tive há alguns anos. Não sei se vão acreditar, mas o que vou contar me acompanha até hoje. Quem trabalha no mar já deve ter ouvido falar sobre a luz da bota, um fenômeno que há gerações é conhecido pelos pescadores locais. Eu achava que era apenas mais uma história para assustar os novatos, até que em uma noite de inverno tudo mudou para mim. Era uma noite de pesca comum e o mar estava calmo. Eu estava sozinho em meu barco como de costume, navegando próximo à Ponta da Bota, um lugar conhecido pelas correntes traiçoeiras. O plano era ficar por lá até o amanhecer, tentando pegar tainhas, que são mais abundantes nessa época do ano. O céu estava limpo e a lua cheia iluminava o mar, criando uma paisagem tranquila, até que, de repente, vi algo estranho no horizonte. Uma luz pequena e brilhante surgiu na linha do mar, como se fosse o farol de um barco se aproximando, mas não havia nenhum som de motor. Pensei que poderia ser outro pescador, mas a luz parecia muito diferente. Ela não piscava como as luzes normais de embarcações. Era um brilho contínuo e intenso, de uma cor amarelada. Me aproximei para ver melhor, achando que talvez alguém precisasse de ajuda. Conforme fui me aproximando, a luz começou a se mover, quase como se estivesse flutuando sobre a água, se afastando de mim em um movimento lento e hipnotizante. Senti um calafrio, mas continuei seguindo.
Eu queria descobrir o que era aquilo. Quanto mais perto eu chegava, mais a luz se afastava, como se estivesse me levando para longe da costa. Passei mais de 1 hora nessa perseguição silenciosa, completamente sozinho no mar. A certa altura, percebi que já não conseguia ver a costa, apenas a escuridão ao redor e aquela luz misteriosa à minha frente. O som do mar parecia distante e o único ruído que eu ouvia era o da água batendo contra o casco do barco. Olhei para o meu GPS e ele mostrava que eu estava bem próximo de um ponto onde, anos atrás, um barco de pesca havia afundado em uma tempestade. Muitos dos que estavam naquele barco nunca foram encontrados. Isso me deu um arrepio, mas eu continuei, fascinado pela luz. De repente, a luz parou. Ela ficou estática, balançando suavemente como uma vela ao vento. E eu finalmente cheguei perto o suficiente para quase tocá-la. Ao redor, o mar parecia ter parado de se mover. O silêncio era total, quase ensurdecedor. Então, algo ainda mais estranho aconteceu. Eu ouvi uma voz. Era uma voz baixa, quase um sussurro, mas ao mesmo tempo parecia vir de todos os lados. A voz me chamava pelo nome. Nunca contei isso para ninguém porque sei que muitos vão duvidar, mas eu juro que ouvi aquela voz dizer: "João, venha comigo." Olhei ao redor, tentando encontrar de onde vinha, mas não havia ninguém. Só eu e aquela luz. Meu corpo inteiro se arrepiou. Tentei afastar o barco, mas ele parecia preso, como se uma corrente invisível o segurasse no lugar. Senti meu coração acelerar, e o pânico começou a tomar conta de mim. Em um movimento desesperado, desliguei as luzes do barco e esperei, tentando me esconder daquela presença misteriosa. Foi então que a luz piscou uma última vez e se apagou, deixando-me no escuro total. O som das ondas voltou de repente, e o barco começou a balançar violentamente. Liguei o motor e comecei a voltar em direção à costa, com as mãos tremendo no volante. O que parecia ter sido apenas alguns minutos, na verdade, foram horas. Quando finalmente cheguei em terra, o céu já começava a clarear. Naquela noite, voltei para casa e contei para minha esposa o que havia acontecido. Ela, ao contrário do que eu esperava, não me chamou de louco. Em vez disso, disse que muitos pescadores já relataram ter visto essa luz, e que sempre aparece para aqueles que estão sozinhos, especialmente os que navegam à noite. Segundo a lenda, essa luz é o espírito de um pescador que se perdeu no mar anos atrás. Ele busca companhia, levando outros pescadores para o fundo do oceano, onde sua alma repousa. Desde aquela noite, evito pescar sozinho, especialmente nas proximidades da ponta da bota. O que vi e ouvi não sai da minha cabeça, e até hoje não sei o que foi aquilo. Alguns dizem que é apenas um fenômeno natural, uma luz refletida nas ondas, mas eu sei o que senti. Aquele frio na espinha, a voz sussurrando meu nome, não consigo explicar, mas tenho certeza de que não era algo deste mundo. E você, já ouviu falar sobre a misteriosa luz da bota? Acredita que seja um fenômeno natural ou algo sobrenatural? Se conhece alguém que já teve uma experiência parecida ou viveu algo estranho no mar, compartilhe aqui nos comentários. E não se esqueça de curtir e se inscrever para mais relatos aterrorizantes da Ilha da Magia. Oi, pessoal do canal. Meu nome é Joaquim. E hoje venho contar uma história que nunca consegui esquecer, mesmo depois de muitos anos. Mudei o meu nome por razões que entenderão mais adiante. Mas a verdade é que, mesmo depois de procurar ajuda com médicos e até espirituais, as lembranças daquela noite ainda me assombram e eu sinto que preciso compartilhar com vocês. Era uma época bem diferente, lá no começo do século XX. Eu ainda era muito jovem, com meus 22 anos, e a vida em Florianópolis, na ilha, era bem mais difícil do que é hoje.
A pesca era o meu sustento e eu não conhecia outra forma de ganhar a vida. Eu morava num vilarejo simples perto da beira-mar e as histórias sobre as bruxas de Florianópolis sempre estavam presentes. Todo mundo sabia das lendas. Elas eram mulheres com poderes que se disfarçavam entre os pescadores e sabiam como causar muito mais do que simples problemas. Mas como qualquer jovem destemido, eu achava tudo isso bobagem e ria por dentro sempre que alguém falava delas. Naquela noite, fui com alguns amigos para pescar perto de um banco de areia que chamavam de Areia Branca. Ninguém gostava muito de pescar lá, porque as histórias diziam que as bruxas se reuniam naquele lugar. Mas, naqueles tempos, quem acreditava em coisas assim? Eu e meus amigos fomos até lá, sem dar ouvidos a nada. A noite estava tranquila, o mar calmo, o vento suave. Estávamos todos em silêncio, apenas ouvindo o barulho da água enquanto puxávamos as redes. Mas eu, impaciente, estava cansado de pegar apenas peixes pequenos. Então, em meio à escuridão, vi uma mulher. Ela estava sozinha, bem afastada de onde estávamos, com uma espécie de capa preta, o que me fez estranhar um pouco. Ela parecia observar o mar, sem se mover, mas seus olhos brilhavam como se refletissem a luz da lua. Olhei para ela, mas resolvi não dar atenção, e voltei a minha atenção para a pesca. Foi aí que comecei a perceber algo estranho. Aos poucos, uma das minhas redes foi sendo puxada com força. Pensando que era um peixe grande, tentei puxar a rede de volta, mas ela estava pesadíssima. E algo me dizia que não era só um peixe. Quando finalmente consegui puxar, o que vi me deixou paralisado. O barco inteiro estava sendo puxado por algo invisível. Mas para o meu horror, percebi que não estava sozinho. A mulher estava mais perto agora, e ao redor dela estavam outras figuras. Não pude ver claramente seus rostos, mas uma coisa era certa. Elas estavam se aproximando de mim. Meu coração acelerou, e na tentativa de escapar, dei o comando para que o barco voltasse para a praia, mas algo me impedia. O vento aumentou e a água parecia me engolir. A rede, agora totalmente imobilizada, estava presa em algo debaixo d'água. De repente, uma das mulheres se aproximou do meu barco e, com um sorriso cruel, estendeu a mão para mim. Agora você vai entender o que acontece quando não respeita o que deve ser respeitado, ela disse, com uma voz que parecia ecoar pelo mar. Antes que eu pudesse reagir, uma força violenta me empurrou para o fundo da água, fazendo com que meu peito se apertasse e meu corpo fosse arrastado. Eu não sabia mais o que fazer, mas sabia que não podia lutar contra aquilo. Foi nesse momento que meu barco foi sabotado. As velas se rasgaram, as cordas se romperam e o casco do barco foi ficando cada vez mais frágil. Desesperado, eu tentei nadar até a praia, mas algo me puxava de volta. Ao olhar para o horizonte, a mulher e suas companheiras sumiram na escuridão, mas o mal estava feito. Quando finalmente consegui chegar à areia, meu corpo estava exausto, meus olhos cansados, e eu sentia uma sensação de que algo muito pior ainda estava por vir. Nos dias seguintes, descobri que, ao fazer escárnio daquelas mulheres, eu havia invocado uma maldição. Meu barco nunca mais foi o mesmo. E eu, por muito tempo, fui perseguido por algo invisível. O cheiro do mar começou a me incomodar, e à noite eu ouvia risadas estranhas vindas da água. Cada vez que tentava pescar, as redes ficavam vazias e os peixes pareciam fugir. Fui até os pescadores mais velhos que me alertaram sobre a vingança das bruxas, mas já era tarde demais. Eu as tinha desafiado e agora elas me seguiam. Após meses sem conseguir pescar ou mesmo dormir direito, eu decidi abandonar o vilarejo e ir embora. Mas, até hoje, a sensação de que as bruxas estão por aí, esperando que eu cometa outro erro, não me deixa.
A ilha de Florianópolis carrega muitos segredos, e talvez você, leitor, ainda ouça falar dessas mulheres. Eu, Joaquim, nunca mais desafiei uma lenda local, e aprendi da pior maneira que quando algo ou alguém é respeitado na nossa terra, é melhor não brincar com isso. As bruxas de Florianópolis podem não ser apenas uma história. Gostaria de saber o que vocês acham desse relato. Se já ouviram algo parecido por aí. Comente aqui, se possível, para que eu saiba que não sou o único a ser atormentado por essas sombras do passado. Olá, pessoal. Meu nome é Marcos, e mesmo depois de tantos anos, o que vivi na praia de Itaguaçu ainda me persegue. Eu era apenas um jovem pescador, cheio de curiosidade e sede por aventuras, quando fui atraído para um dos lugares mais misteriosos de Florianópolis. Aquela noite, a lua cheia iluminava o mar de uma forma diferente, quase como se o céu estivesse observando, esperando o momento certo. Tudo começou quando um velho pescador, conhecido por todos, mas pouco falado, me contou sobre uma festa antiga que acontecia nas margens de Itaguaçu, onde, segundo ele, bruxas se reuniam em segredo. Ele falou daquelas mulheres de roupas escuras, com olhares que pareciam penetrar a alma, e de como ninguém deveria se aproximar quando as visse dançando ao redor das fogueiras. Quem desrespeitar paga caro, ele disse, com um tom grave na voz, como se tivesse presenciado algo que jamais poderia esquecer. Eu, jovem e sem medo, decidi que naquela noite iria até lá para ver com meus próprios olhos. A curiosidade sempre falou mais alto. Caminhei por trilhas estreitas e, quando cheguei, vi a cena mais estranha de toda a minha vida. Mulheres dançavam ao redor de uma grande fogueira. Seus olhos estavam brilhando e o som do vento era como um sussurro de palavras que eu não conseguia entender. Não parecia um simples encontro de pescadores ou uma festa qualquer. Era algo mais. Algo sombrio. Fiquei ali, escondido entre as pedras, observando, até que algo me fez sair do meu lugar e me aproximar mais. O ar estava pesado e uma sensação de desconforto tomava conta do meu corpo. Eu não sabia se eram as danças hipnóticas, o brilho das chamas ou os olhos das mulheres que me observavam, mas sentia que algo estava errado. De repente, uma delas olhou diretamente para mim com um sorriso sinistro no rosto. Ela apontou na minha direção e, naquele momento, o que antes parecia uma simples reunião de pessoas se transformou em algo apavorante. A música parou e todas as outras mulheres se voltaram para mim. Eu não podia me mover, como se algo me prendesse ao solo. Foi então que, com um gesto de sua mão, a mulher fez com que o mar se agitasse. O vento, antes calmo, virou um furacão. A terra abaixo dos meus pés parecia tremer. Eu queria correr, mas meu corpo não respondia. O que eu estava presenciando era algo além da compreensão humana. Em um estalo, todas as mulheres ao redor da fogueira começaram a se transformar. Seus corpos se esticaram e encolheram. Seus rostos se distorceram até que se transformaram em pedras. Eram pedras enormes, com feições de terror congeladas nelas, como se a maldição tivesse os aprisionado para sempre. Eu estava vendo a vingança do diabo em sua forma mais cruel. Quem ousou desafiar aquelas bruxas, agora era testemunha da punição que vinha com a violação do segredo delas. Com o corpo paralisado pelo medo, eu sentia que estava prestes a ser o próximo. No entanto, algo mudou. O ar voltou a ficar calmo, o mar se acalmou, e as pedras que antes eram bruxas permaneciam imutáveis, como sentinelas da noite. Quando consegui me mover novamente, corri como nunca na minha vida. Cheguei em casa em pânico, mas mesmo depois de tudo, o olhar daquela bruxa não me deixou. À noite, quando fecho os olhos, consigo ouvir as pedras se movendo, como se o peso das maldições ainda estivesse sobre elas, sobre mim. As bruxas,
agora petrificadas, continuam lá. E eu sei que, em algum lugar, elas ainda observam. Eu nunca mais voltei àquela praia, e o medo nunca mais me deixou. Eu sei o que vi, e sei também que quem desrespeitar as leis de Itaguaçu pagará um preço muito alto. Agora, conto isso para vocês, com a esperança de que ninguém mais sofra o que eu sofri. Fiquem longe da praia quando a lua cheia aparecer. Senão, poderão ser transformados em algo muito pior do que pedras. Poderão ser transformados no medo eterno. E você, já viveu algo estranho ou viu algo inexplicável? Conte para a gente nos comentários e compartilhe esse relato com seus amigos. Talvez, quem sabe, alguém por aí tenha uma história parecida. Deixe seu comentário e sua opinião abaixo, porque eu preciso saber. Será que alguém mais viu o que eu vi naquela noite?